Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8. Naamã é curado da lepra. Estamos estudando sobre o livro dos reis. Nossa lição de hoje está baseada em 2 Reis, no capítulo 5. Portanto, tenha a sua Bíblia em mãos, a sua revista, e vamos estudar este assunto tão relevante e tão importante. O objetivo geral desta lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. E como objetivo específico nós temos relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã, identificar a ambição de Geazi. Bem, vamos então ao comentário da nossa lição. Esse é um momento então singular do ministério do profeta Eliseu. A cura de Naamã era um momento, uma narrativa importante, muito conhecida no Antigo Testamento. É uma demonstração de como as realidades de Deus são muitas vezes contrárias à realidade humana. Nós vamos então ver exatamente isso na nossa lição de hoje. Esse milagre, inclusive, que nós vamos estudar hoje, ele foi ratificado por Jesus em Lucas 4:27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Esteja com a sua Bíblia aberta em 2 Reis, no capítulo 5, e vamos acompanhar então o comentário. Primeira parte do comentário, nós temos Naamã, chefe do exército sírio. O texto diz no capítulo 5, versículo 1, que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso, é o que o texto nos diz. Bem, o texto então diz que ele era comandante do exército do rei da Síria. Provavelmente o rei da Síria neste período deveria ser Ben-Hadad I ou Ben-Hadad II, Era o rei da Síria. O texto diz então, começa falando sobre a grandeza de Naamã. Observe como que o cronista ele descreve a grandeza de Naamã nos versículos iniciais do texto. O texto diz que ele tinha, versículo número 1, o Senhor dera livramento através dele aos sírios. Isso mostra então que ele tinha sido muito útil ao seu país. Num momento de guerra, num momento de conflitos contra Israel, o Deus utilizou Naamã, através dele então houve vitória, então houve preservação e houve prosperidade, Veja bem que foi o Senhor que fez isto. O texto diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Veja então a ação de Deus naquele momento. Deus usa quem ele quer e para cumprir também os seus propósitos, os seus planos. O texto diz que ele era um homem grande, de muito conceito. Vamos imaginar, vamos aqui pensar um pouco, nessa grandeza então de Naamã. Ele era muito aceitável, seu príncipe, ele era favorito, ele era uma espécie de ministro de Estado. Ele era grande, ele era honrável, ele era uma pessoa respeitada, ele era uma pessoa de valor. O texto nos mostra isso, mas você pode observar, no finalzinho do versículo 1 diz que ele era herói de guerra, então ele tinha insígnias, ele era um homem, portanto, extraordinário. Aqui nós podemos verificar então, ele era o supremo comandante do exército da Síria, ele era supremo comandante, isso mostra a importância então dele, supremo comandante do exército da Síria. Era, portanto, uma pessoa de alta patente. Segundo o texto nos diz que ele era um grande homem, ou seja, um homem de muita importância social, de posição, de importância social. Em terceiro lugar, o texto diz que ele era diante do seu Senhor e de muito conceito. Ou seja, o texto está querendo dizer que ele era um homem tido em alta conta pelo rei da Síria e também por suas muitas vitórias militares. Em quarto, ele era um herói de guerra. Ou seja, um homem potente, um homem corajoso, era um herói de guerra.
Com todas essas qualidades, com todas essas qualificações, com toda esta importância, grandeza, o finalzinho do versículo 1, o texto diz, porém, leproso. Ele tinha toda essa relevância, toda essa importância, mas o texto diz que ele era leproso. É o que o texto nos diz no finalzinho do versículo de número 1. Isso nos mostra, então, que, apesar de toda aquela grandeza, mas ele tinha um porém. Você pode imaginar que ele era um homem que certamente vestia, vamos dizer, as suas virtudes, as suas qualidades, a sua importância, certamente ele se vestia bem, as suas insígnias, mas por trás daquele uniforme militar estava então a lepra, né? As roupas ricas, as roupas alegres, mas estava por trás ou por baixo daquela roupa um homem leproso, um homem doente, um homem que sofria daquela enfermidade. Quando ele então chegava em casa, que tirava o seu uniforme, lá estava, ele tinha que conviver então com a lepra. No seu ambiente doméstico, no seu ambiente familiar, ele tinha que conviver com a lepra. Então, é o porém então de Naamã. Bem, o texto nos diz, no versículo 2, que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e tinham levado cativo uma menina. Em uma destas incursões que aconteceu, uma menina foi levada cativa. Essa menina, ela era israelita. Essa menina foi levada cativa e o texto diz que ela ficou a serviço da mulher de Naamã. E ela, sabendo então da condição do seu senhor, do seu amo, ela então testificou, ela então testemunhou. Ela disse para a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aqui nós podemos então fazer uma pequena análise, né? Uma reflexão aqui sobre a condição daquela mulher. Ela era, portanto, uma escrava, ela era uma serva israelita, né? Ela era uma escrava. Imagine que aquela menina poderia ser uma menina com muitas marcas, com muitas sofrimento, né? Quem sabe traumas, mas aquela menina, apesar de todos os dramas que a vida lhe proporcionou, aquela menina, ela demonstrava a sua fé em Deus. Aquela menina continuou servindo a Deus, né? Ela divulgou o conhecimento de Deus, mesmo estando numa condição de escrava. Ela considerou a honra do seu país, ela foi leal ao seu amo, ao seu senhor, ela foi uma boa serva, ela desejou a saúde do seu senhor, do seu amo, ela desejou o bem-estar dele, né? Ela, embora fosse uma pessoa cativa, escrava, mas ela desejava o bem-estar do seu amo, do seu senhor, né? Isso é algo interessante então naquela jovem. Ela testificou que Deus poderia fazer alguma coisa então por Naamã. Ela testificou de Deus. Era uma escrava então, testemunha de Deus. O comentarista destaca isso no ponto 2. Ela era uma escrava, uma testemunha de Deus. Não perdeu tempo para testificar do Deus de Israel, mesmo estando numa condição de escravidão, mesmo vivendo numa condição de escravidão. O texto diz que então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra. Respondeu o rei da Síria: vai, e ainda enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã então comentou com o rei da Síria o que aquela jovem tinha falado para ele, e ele então disse: pode ir, eu vou mandar então uma carta, né? Eu vou mandar uma carta. Certamente ele, reconhecendo então a importância de Naamã, pensou que certamente as coisas que iriam facilitar, né? Naamã então, naquele momento, o texto nos diz que ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000
ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Daria aqui aproximadamente aí 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro. Foi o que Naamã então levou. Ele não foi então de mãos vazias. Ele foi com prata, ele foi com ouro para presentear o seu médico, entre aspas. Ele estava desejoso então da saúde. A saúde naquele momento era mais importante. Ele não olhou para a quantidade de ouro, de prata, ele queria a sua saúde. A saúde é algo muito precioso, é um bem que vale muito para nós. Às vezes, nós só valorizamos as coisas quando nós as perdemos. A saúde é uma delas. Somente quando nós perdemos a saúde, às vezes é que nós a valorizamos. Bem, ele foi então com esta carta e com estes presentes, para encontrar então com o profeta, conforme a menina então tinha lhe orientado. Prosseguindo, o texto diz que ele levou então a carta e, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e diz: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? A carta foi entregue ao rei de Israel. Quando o rei de Israel então leu a carta que foi enviado pelo rei da Síria, fazendo recomendações acerca de Naamã, ele disse: por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu sou Deus para tirar a vida ou dá-la? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele viu aquela atitude do rei da Síria como apenas um pretexto, como uma afronta. Ele então viu naquele momento como uma afronta à sua pessoa. Bem, mas o texto nos diz, ainda no capítulo de número 5, versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veja que o rei de Israel, ele rasgou as suas vestes, ele viu aquilo como uma afronta a Deus, ou talvez uma espécie de blasfêmia, e ele então rasgou as suas vestes, é o que o texto então nos diz. Ele entendeu que eles estavam colocando ele como se fosse no lugar de Deus. Ele era apenas um homem, e ele estava reconhecendo isso. Bem, naquele momento então, Eliseu, quando viu essa atitude do rei, disse: deixa ele vir a mim, que ele vai saber que há homem de Deus aqui em Israel. Bem, então nós vimos aí a caravana então de Naamã. Bem, quando então a caravana de Naamã vai então até o profeta Eliseu, o texto diz no versículo 9, que ele foi com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa do profeta Eliseu, a porta da casa do profeta Eliseu. Certamente ele pensou naquele momento, queria ter então uma recepção de gala. Ele para em frente à casa de Eliseu, e Eliseu mandou mensageiros para ele e disse para ele: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou, e ele pensou que ele iria então ia sair ao encontro dele, iria ficar em pé, iria invocar o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele pensou que teria todo um ritual de cura. Eu sou uma pessoa nobre, ele vai me receber com toda a pompa. Eu sou uma pessoa importância, de relevância. Eu sou um ministro de Estado, então ele vai me receber com toda a pompa. Certamente foi assim que ele pensou. Mas o profeta Eliseu não agiu dessa forma. Ele achou então que ele estava menosprezando então a sua pessoa. Ele deveria ir pessoalmente receber Naamã, e ele mandou um servo. Ele achou também que estava menosprezando o seu país. Quando o profeta Eliseu disse para ele ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele considerou aquilo como um desprezo para o seu país,
porque ele disse que lá no seu país tinha Abana e Farpar, que eram rios importantes, nascia nas montanhas do Líbano, corria até Damasco, as suas águas límpidas produziam pomares e jardins. Isso era o rio Abana. O rio Farpar corria para o leste a partir do Monte Hermon até o sul de Damasco. Se Naamã precisava então lavar-se no rio, não seria nas águas lamacentas do rio Jordão, mas seria nas águas dos belos rios Abana e Farpar, na sua terra. Então ele achou que foi um desprezo então para a sua nação, né? O rio era dourado. Os historiadores falam, os geógrafos falam desse rio como rios dourados, de tão belos então que ele era. Então veja o julgamento que Naamã fez, o conceito que ele tinha, e veja a atitude então do profeta em relação a ele. Veja que às vezes a maneira como nós enxergamos as coisas não é a maneira como Deus enxerga, como Deus vê as coisas. Para Naamã, ele deveria lavar-se nos rios tão belos e tão importantes, mas para Deus ele poderia lavar-se nas águas do rio Jordão e ser purificado. Diante disso, então, que ele falou para os seus oficiais, o recado que o profeta Eliseu tinha mandado para ele, os seus oficiais então disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não farias? Ele não disse apenas para lavar então no rio Jordão e ficarás limpo? Se ele tivesse mandado uma coisa mais difícil, o Senhor não iria fazer? Ele mandou apenas lavar no rio Jordão e garantiu a cura. Então o Senhor deveria fazer isso. Então o Naamã foi para mergulhar no rio Jordão, né? Ele ficou decepcionado inicialmente e ele foi, mas depois, sendo aconselhado pelos seus oficiais, ele foi para o rio Jordão e ali mergulhou 7 vezes. Devemos aqui atentar, né, que esse número não tem nenhum misticismo no número 7, né? Representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica, né? Não quer dizer aqui nada a ver com numerologia, no sentido de utilizar isso em nossos cultos, em nossos rituais, né? Nós podemos invocar a bênção de Deus. Deus não precisa de numerologia e nem superstição, pois Deus está acima de tudo isto. Isso é um ponto a ser esclarecido, que é enfatizado na lição. O texto diz então que ele mergulhou então 7 vezes e a sua carne tornou-se como a carne de criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, o texto diz, ao profeta Eliseu, com toda a sua comitiva, e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora te peço que aceite um presente de teu servo. Nesse momento Eliseu então recusou e disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Ele insistiu, mas ele recusou. Ele disse: olha, se não queres, então peço-te ao teu servo que seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. No antigo Oriente Próximo, o pensamento que predominava era que um Deus só podia ser cultuado no solo da nação a qual estava ligado. Portanto, Naamã, que não queria levar uma carga, né, israelita para fazer as suas ofertas queimadas e seus sacrifícios. Foi isso então que ele solicitou, levar então um pouco da terra nos seus mulos para a sua terra, a terra de Israel, para levar para a terra da Síria. E ele disse que não iria mais invocar outro Deus, senão o Senhor. Foi o compromisso que Naamã estava assumindo então naquele momento. Veja bem que o texto então diz ainda no versículo de número 18: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar. Ele disse: a partir de hoje eu vou prestar culto somente ao Deus de Israel, mas ele está pedindo desculpas, que ele era ajudante do rei da Síria, e os deveres então de Naamã incluía que ele acompanhasse o rei nos serviços religiosos no templo de Rimom. A palavra Rimom era uma divindade síria, o termo quer dizer trovejador. Então era
uma das divindades então da Síria, né? Era uma paródia da divindade síria Haddad, e os sírios chamavam de Renanu, ou trovejador, era o deus da tempestade, identificado com o deus cananeu Baal. E ele então, nos serviços oficiais religiosos, ele teria que acompanhar o rei. Então ele pede desculpas e diz que ele vai fazer isso, que Deus então o perdoasse por essa concessão exterior de sua verdadeira fé no Senhor, mas que o compromisso dele estava com o Senhor. Então seria apenas um ritual exterior devido aos seus compromissos oficiais como ministro de Estado. Bem, e aí o texto então nos diz que o profeta Eliseu disse para ele: vai em paz. 2 Reis capítulo 5 e o versículo de número 19. É nesse momento então, quando ele saiu, que ele rejeitou os presentes, e Geazi, o moço de Eliseu, naquele momento ele demonstrou toda a sua ambição, e o texto diz que ele correu atrás então do Naamã, e ali o alcançou, né? O Naamã viu ele se aproximando, perguntou: vai tudo bem? Ele disse: vai bem. E ele disse: olha, chegou 2 jovens dentre os discípulos profetas da região montanhosa de Efraim, e dá, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. O Naamã então deu os talentos de prata, levou, né, as vestes, deu para ele as vestes, e ele então o levou. Ele entrou, quando chegou em casa, se pôs diante do seu senhor, e o profeta Eliseu perguntou: de onde vem Geazi? E ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum, nem numa parte nem noutra. Naquele momento o profeta Eliseu disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Geazi então agiu com ganância, foi ganancioso. A ganância de Geazi havia maculado a integridade do ofício profético de Eliseu na mente do povo. Então isso fazia com que o colocasse no mesmo nível dos falsos profetas de Israel, daqueles que profetizavam simplesmente por ganho material, né? E Eliseu queria evitar isso, foi por isso essa punição então em relação a Geazi, né? É o que o texto então nos diz, inclusive toda a sua descendência para sempre. Eliseu condenou Geazi, condenou os seus descendentes a sofrerem com a doença da pele de Naamã para sempre. Então veja a atitude gananciosa então de Geazi. Por ganância ele foi acometido então da lepra. Bem, aqui você pode inclusive fazer uma aplicação em relação à ganância, né? O profeta Eliseu rejeitou os presentes, mas Geazi, agindo gananciosamente, foi em busca dos presentes. Nós não podemos utilizar os talentos que Deus nos deu para obtermos vantagens materiais. O materialismo não deve ser o foco do exercício do ministério cristão. Quantos líderes cristãos gananciosos, quantos líderes cristãos agindo à semelhança da ganância de Geazi? Aquilo que Deus nos deu, se Deus te deu um talento, se Deus te deu um dom, utilize tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, tudo para a glória de Deus. Inclusive os talentos e os dons que Deus tem nos dado devem ser utilizados para a glória de Deus. Então, a lição de número 8, Naamã é curado da lepra. Então, algumas aplicações que você pode fazer em relação ao texto. Primeiro, a grandeza de Naamã e o seu porém. Todos nós temos os nossos poréns. Podemos ser grandes, podemos ser sábios, podemos ser cultos, mas todos nós temos o nosso porém. Somos pecadores, em estado de depravação total. Nós temos a natureza pecaminosa em nós. Por maior que nós sejamos ou que somos, nós temos o nosso porém. Enfatize isso para os alunos. Todos nós temos o nosso porém. Naamã tinha o dele. Outra coisa que você pode destacar é a condição daquela jovem.
Aquela jovem poderia ser uma jovem que vivesse convivendo com seus traumas, se autodepreciando, né? Mas ela então testificou do seu Deus. Mesmo sendo uma jovem escrava, mesmo estando numa condição de escravidão, mas ela não perdeu tempo para testificar do seu Deus. Ela não deixou que os azedumes da vida, que as amarguras da vida lhe proporcionou em estado de escravidão, tirasse ela ou a impedisse de testificar do seu Deus, da grandeza do seu Deus. Isso é algo muito relevante que você deve considerar em relação aos seus alunos. Outro ponto é o fato dela testificar do seu Deus, o testemunho. Será que nós testificamos do nosso Deus? Será que nós não perdemos as oportunidades para testificar de Deus? Aquela jovem não perdeu a oportunidade. Quando surgiu uma oportunidade, ela deu testemunho da sua fé. Nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para nós testemunharmos acerca da nossa fé. Outro ponto a nós observarmos é a atitude do profeta Eliseu. O profeta Eliseu agiu de forma corajosa, de forma destemida. Ele não se deixou encantar pela grandeza de Naamã. Ele estava agindo como um homem de Deus. Mandou um recado para ele. Veja que em relação à viúva ele tratou pessoalmente, mas em relação a Naamã ele mandou um recado. E ele então orientou ele o que deveria fazer, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Outra coisa que podemos avaliar e trazer à tona é o desprezo de Naamã pelas coisas pequenas. Ele considerou que o lamacento Rio Jordão não poderia ser utilizado como um elemento de cura. Quantas vezes nós desprezamos, às vezes, elementos pequenos, né? Mas o nosso Deus é um Deus grande, que até no pequeno e lamacento Jordão, Ele pode fazer milagres. Deus não faz milagres apenas em Abana e Farpar. Deus pode fazer milagres nas lamacentas e insignificantes águas do Rio Jordão, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Passe a considerar isto. Deus pode fazer milagres na pequeneza e insignificância do Jordão. Devemos considerar finalmente a atitude do profeta Eliseu de rejeitar os presentes de Naamã. O profeta Eliseu não negociava o seu ministério, ele não era ambicioso, ele não viu o ministério como um meio de projetar e obter recursos materiais e vantagens materiais. Nós não devemos exercer o ministério cristão com o objetivo de obter vantagens materiais, inclusive utilizando os talentos que Deus tem nos dado. Tudo deve ser para a glória de Deus, só lhe deu glória. Tudo para a glória de Deus, inclusive os talentos, os dons e o exercício do ministério que Deus tem nos confiado. E aprendemos também que a ambição tem as suas consequências. O Geazi foi punido exatamente por sua atitude ambiciosa. Deus age então conforme a sua soberania, punindo aqueles que agem, quem sabe num momento, no outro momento. Deus age então punindo as pessoas por atitudes que não condizem com o exercício do ministério cristão. Caro aluno, essa é a nossa lição de hoje, dia 22 de agosto de 2021. Que Deus, portanto, o abençoe, que você possa orar, que você possa enfatizar essas verdades e haja como um verdadeiro ensinador cristão, estando diante da sua classe, realçando as verdades da palavra de Deus. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de mestres que ensinem, que redobrem o cuidado com o ensino sadio, salutar da palavra de Deus. Se Deus tem colocado você diante de uma classe de escola dominical, como um ensinador cristão, haja como um ensinador cristão. Ensine a palavra, dependa do Espírito Santo, regue com oração, destaque as verdades das Escrituras, pois Deus chamou você para neste momento que nós estamos vivendo, de dificuldades da igreja do Senhor Jesus Cristo, de apostasia, Deus chamou você para exercer o ministério cristão. Exerça com fé, exerça com graça, com sabedoria e com a unção do Espírito Santo, pois Deus o chamou para isso. Que Deus o abençoe, compartilhe esse vídeo com pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu comentário, o seu like, é a forma que você tem de nos ajudar a continuar neste canal. Que Deus o abençoe
e até a nossa próxima lição.